Ok? Deus abençoe. Curta, compartilhe, nos ajude e assista o vídeo até o final, ok? Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui para, juntamente com os irmãos, cooperar com esta obra, a Escola Bíblica Dominical. Então, te peço desde já, compartilhe, divulgue, evangelize comigo, deixando comentário e inscrevendo-se em nossos canais. Canal no YouTube, Esfama Jesus, aqui no Facebook, Amantes de Louvores Antigo, Rádio Faluzbi Online e Israel Fonseca, ok? Vamos para a nossa lição. Lição de número 11, lição essa que está com sua leitura bíblica em classe em Esther capítulo 6, verso 1 ao 14, e que também tem como título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição de número 11, nós estaremos estudando dia 15 de setembro de 2024, dia esse que comemora-se o Dia Nacional da Escola Bíblica, ok? Então, domingo próximo, quero desejar a todos os professores que se empenham nesta escola a bênção dobrada da parte de Deus e que o Espírito continue lhe capacitando. Amém, queridos? O texto áureo desta nossa lição está em Esther capítulo 6, versículo 11, que diz assim: e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pela rua da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cujo a honra rei se agradou. A verdade prática está disposto desta maneira: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltado, a glória continua sendo dele. Então, precisamos estar sempre pronto para receber da parte de Deus aquilo que Ele quer nos dar. Quando humilhação, glorifiquemos. Quando exaltação, continuemos a glorificá-lo. Ok? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. E desde já convido a todos os irmãos que compartilhem, divulguem, inscreva-se em nossos canais, deixando sempre um comentário, seja ele comentário elogioso, elogioso positivo ou elogioso negativo. Elogioso negativo é porque às vezes as pessoas fazem um comentário e talvez pense que nós ficaríamos aborrecidos, mas não, nós sempre estaremos prontos a ouvir qualquer que seja o teor do comentário. Amém? Então vamos seguir. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: Amã foi dormir com tudo planejado enquanto o rei Assuero perdeu o sono.
É bem verdade, queridos, que Deus não se esquece de coisa alguma que nós façamos para Ele. Baseado em Esther capítulo 5, versículo 10 ao 14 e 6, verso 1. Diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer os livros de registro das crônicas, as quais leram diante do rei. O que nós aprendemos nessa primeira meditação diária é que Deus nunca se esquece de nada que nós temos feito em pró ao reino de Deus. Observe que a Bíblia está relatando que o rei ficou sem sono naquela noite. E nós precisamos lembrar do contexto. Mardoqueu tinha feito um benefício ao rei e, em relação a esse benefício, deu a transparecer que nada mudou na vida de Mardoqueu, enquanto que na vida de Amã, se observar o texto o qual nós estamos referindo, logo após a denúncia da conspiração daqueles dois eunucos, Amã é exaltado a cabeça principal abaixo do rei. Mas Mardoqueu, que foi o autor da denúncia, nada recebeu. Mas isso foi registrado no livro das crônicas do reino de Assuero. Mas naquele dia, Deus incomoda e retira o sono do rei, e o rei então manda trazer os livros. A injustiça tinha sido feita e ela precisava ser corrigida. O que nós temos que aprender é que toda injustiça cometida, Deus um dia haverá de prestar conta e corrigirá, seja nesse tempo ou no tempo vindouro, mas será corrigida. E aí a correção dessa injustiça foi feita. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus se antecipa sempre às estratégias do inimigo. O inimigo, ele não tem como surpreender Deus em nada, porque o único que é onisciente é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então fique tranquilo, se alguma injustiça foi cometida e Deus avaliou como injustiça, essa injustiça será corrigida. Vamos seguir. Na terça-feira, nossa meditação diária diz: Deus estava agindo poderosamente, fazendo tudo cooperar para o bem, baseado em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não se preocupe. Se Deus tem um chamado e te chamou com um propósito, e você se colocar no lugar do propósito, tudo se cumprirá conforme a vontade de Deus. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: presumir-se digno de honra reflete a soberba e o orgulho, baseado em Provérbios 16, 18 e 19, Gênesis 3, 1 a 5, Isaías 14, 13 e 14. Vamos lá? Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei
ao lado do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Relato de Isaías a respeito da soberba de Satanás, e relato de Salomão a respeito do que acontece com o soberbo. Mas esse sentimento de soberba que Satanás trouxe em seu coração, ele espalhou entre os homens, e só vence esse sentimento quem está firmado em Jesus Cristo. Então, você quer ser humilde, assim como Jesus ensinou? Assim como Jesus ensinou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, aprenda com Jesus, deixe a soberba de lado e seja humilde. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz assim, honra os que são dignos de honra e agrada a Deus. Baseado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Tessalonicenses, rogamos vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademonstram, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. Vamos lá? Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a síndrome de imperador de Amã revela o egocentrismo mascarado no ser humano, baseado em Esté capítulo 6, versículos 7 ao 9. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga um veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e se entregue-se e veste e o cavalo na mão de um dos seus príncipes mais nobres do rei, e vistam dele aquele homem que o rei deseja honrar, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Observe a atitude daqueles que são soberbos. O rei faz uma pergunta a Amã, e Amã, com o coração soberbo, acha que o rei está falando dele. Mas o soberbo é a soberba cega de tal forma que Amã nem percebeu que o príncipe mais honrado era ele. Como era que ele poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo? Tanto arrastar o cavalo como proclamar. Então, tomemos muito cuidado com a soberba em nosso coração. Que Deus nos guarde da soberba, que nos faça aprender com Jesus, como já disse anteriormente, que é manso e humilde de coração. Vamos seguir. No sábado, no lugar de receber consolo, Amã recebe uma palavra aterradora que deixa-o amedrontado, baseado em Esté capítulo 6, versículo 13. E contou Amã a Zera, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus hábios e Zera, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. O certo é, amigo, o certo é, aluno da Escola Bíblica Dominical, se nós somos temente a Deus e fazemos o que lhe agrada, todos quantos se levantar contra nós haverá de cair. E aí eu reitero, seja nesse tempo
ou no tempo vindouro, mas o certo é que haverá de cair, porque não prevalecerá nenhuma arma forjada contra ti. E aí, aquilo que Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Nós somos igreja de Deus, e o inimigo não haverá de prevalecer contra nós. Ok? Deus abençoe. Curta, compartilhe, nos ajude e assista o vídeo até o final. Ok?